Olá! Nossa convidada de hoje é sensível, observadora e muito determinada. Natural de Novo Hamburgo, nascida no bairro Santo Afonso, a filha da Suelci e do seu Júlio, é formada em arquitetura e urbanismo com pós-graduação em gestão estratégica de cidades. Casada com Marcelo, a mãe do Hector e do Daniel foi a primeira mulher a assumir a presidência da ACI, a nossa Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Novo Hamburgo, Campo Bom e Estância Velha. Empresária, ela fez história novamente neste último domingo, quando foi eleita a primeira mulher prefeita de Novo Hamburgo. Hoje teremos uma conversa de peso com Fátima Daut. Fátima Cristina Caixinhas Daut. Isso aí. Seja muito bem-vinda para essa conversa de peso. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Um prazer nosso, Fátima, conhecer um pouquinho mais de ti, que tomou um susto ontem. Não Exatamente? Não exatamente. Eu trabalhei muito para essa vitória. Nós trabalhamos muito para essa vitória. Toda a equipe. Há muitas mãos. Há muitas mãos, exatamente. Da onde é a Fátima Daut? Bom, eu sou de Novo Hamburgo. Tem uma história interessante. Eu nasci no hospital em São Leopoldo. Eu já contei essa história várias vezes, porque a minha mãe precisou ir para São Leopoldo. Era uma cesariana. Eu tenho 49 anos. E naquela época, o Hospital de São Leopoldo era mais equipado para procedimentos de risco, então ela precisou ir até o Hospital Centenário. Nasci no Hospital Centenário, mas retornei para Novo Hamburgo. Eu me criei no bairro Santo Afonso até os 16 anos. E depois disso, eu morei no centro da cidade. Eu comecei Estudou a ali na Calda Júnior? Estudei no Calda Júnior, estudei no Sagrado Coração de Jesus também. E concluí até a 8ª série no Leopoldo Petri, hoje Escola Ayrton Senna. Fátima, o urbanismo foi a arquitetura e o urbanismo dialogam tanto com a função de um prefeito, né? Sim. Vem da onde essa escolha? Bom, eu comecei, meu primeiro emprego aos 16 anos foi como auxiliar de modelagem. Meu pai era modelista de calçados e eu aprendi com ele a desenhar calçados. E então meu primeiro emprego foi como auxiliar, depois como desenhista de calçados numa exportadora. Comecei a minha vida trabalhando com sapato e com desenho. E a parte da criatividade... Teu pai é português, né? Veio para trabalhar com calçado aqui. Veio para trabalhar. Meu pai era de Lisboa, veio para o Brasil com 12 anos. E depois ele se criou no Rio de Janeiro e depois veio para Novo Hamburgo, contratado pelos calçados Klaser, para trabalhar em Novo Hamburgo. Foi uma época que muitas pessoas de fora foram contratadas, porque precisava de muita mão de obra com conhecimento. E como o meu avô já tinha uma fábrica, uma pequena fábrica de calçados no Rio de Janeiro, meu pai tinha aprendido com ele, era um ofício da família, que veio lá de Portugal. E aí ele foi contratado, né, pelos calçados Klaser e veio trabalhar em Novo Hamburgo. Aqui ele conheceu minha mãe, casou com a minha mãe, né, teve 3 filhos, e tivemos aí essa nossa história com Novo Hamburgo. Então eu comecei, para responder a tua pergunta, eu comecei como desenhista. Então essa coisa da criatividade que o meu pai tinha, sendo modelista de calçados, me levou para a arquitetura, né? Desenhar, criar. Mas fazendo a faculdade de arquitetura, eu me apaixonei por urbanismo. Tanto que o meu trabalho de conclusão, eu me formei na Unicinos em 93, foi na área de urbanismo, né? E meu trabalho de conclusão foi a revitalização do Centro Histórico de Hamburgo Velho. Uau! Vamos puxar da gaveta esse trabalho, então? Ele está lá guardado, arquivado. Recebi distinção na universidade por este trabalho. Gosto muito do Centro Histórico de Hamburgo Velho. Acho que ali está a nossa origem, a nossa história. E aí, depois disso, eu fui trabalhando, continuei na área da arquitetura, mas fui trabalhando muito com urbanismo e me pós-graduei em gestão estratégica de cidades. Cidades realmente é um assunto que eu gosto muito, porque trabalhar pelo coletivo sempre foi algo que me cativou, que eu sempre gostei muito. Tanto que depois fui eleita presidente da Associação Comercial e Industrial, fiquei presidente por 5 anos, trabalhando pelo coletivo. Se fala muito, né, em estratégia para cidades. O político ainda usa pouco disso? Muito pouco, muito pouco. Nós temos poucos políticos urbanistas no nosso país. Nós tivemos um grande prefeito urbanista, que foi Jaime Lerner, que fez história como um prefeito urbanista na cidade de Curitiba. Que é copiado do Brasil e mundo afora. Exatamente, fez uma grande administração. De certa forma, ele te inspira? Muito, muito.
como é que vai dialogar essa nova Novo Hamburgo da Fátima Daut? Depois a gente recupera um pouquinho dessa história de eleições, mas as pessoas querem muito saber, além de quem é a Fátima, quem será essa prefeita, que elas viram uma imagem, elas receberam um carinho, tu cuidou muito bem das pessoas ao longo da campanha, a gente falava sobre isso já com o Fagão ontem, antes do resultado, e hoje recuperamos um pedacinho disso também. Como é que vai ser essa Fátima dialogando com o Novo Hamburgo e com uma Novo Hamburgo ultrapassada? Nós precisamos, Novo Hamburgo passa por um problema bastante sério e isso foi uma das coisas que fez com que eu entrasse para a política partidária. Eu sempre fiz política dentro das entidades, mas vendo o que estava acontecendo com a minha cidade, com o Brasil e com o trabalho que eu já fazia na iniciativa privada e também como urbanista, eu pensei que era o momento de puxar para mim um pouco dessa responsabilidade e colocar o meu nome à disposição para fazer mais pela minha cidade, que eu amo tanto. Novo Hamburgo precisa de um cuidado muito especial, a começar pela autoestima do hamburguense. Nós perdemos a nossa identidade. Novo Hamburgo era a capital nacional do calçado, mas nós tivemos, o calçado foi, né? Então temos poucas empresas de calçados hoje, mas ainda temos uma inteligência do sapato, do calçado aqui na nossa cidade, ainda temos e temos que valorizá-la, porque faz parte da nossa história, faz parte da nossa identidade. Mas Novo Hamburgo foi perdendo um pouco da sua identidade, um pouco da sua autoestima. Eu vejo a população muito fechada, as áreas de convívio, né, que seriam as nossas praças, nós temos que ter nossas ciclovias, nós temos que ter local para que o cidadão vá para a rua, vá caminhar, praças bem iluminadas, seguras. Isso tudo nós perdemos e quando a cidade começa a perder isso, ela começa a perder a alma. Nós precisamos resgatar isso na cidade de Novo Hamburgo. E aí nós criamos um plano de governo para isso, para um resgate, para que Novo Hamburgo volte a ter uma autoestima. E principalmente aí vem a minha experiência enquanto empresária e presidente de associação ligada às empresas. Nós precisamos gerar mais emprego e renda nessa cidade. Andando por Novo Hamburgo, em todos os bairros, em todos os lugares que eu estava, era o que mais pediam, emprego. Eu acho que o prefeito ele pode ser um bom facilitador de muitas coisas, mas de fato existe a possibilidade de ele ser motor dessa mudança, sobretudo uma mudança cultural, que me parece que é mais difícil a gente mudar a cultura das pessoas realmente. Não é querer mudar a cultura das pessoas. Vamos supor, ali no nosso plano de governo está a requalificação e revitalização do centro, da cidade de Novo Hamburgo. Quando nós fizemos uma requalificação da Praça do Imigrante, Calçadão, Praça 20, Rua do Calçado, nós trazemos de novo para a população aquela vontade de ir ao centro da cidade, que é um resgate cultural, né? Nós temos as pessoas passearem no centro da cidade. Tinha a ver, quando eu era criança, muitas vezes chegava o final de semana, o que nós vamos fazer? A gente passeava pelo centro da cidade, usava o comércio, as praças. Eu me lembro de brincar muitas vezes na Praça 20, enquanto meu pai ficava conversando com os amigos. E assim era esse resgate. Então, nós precisamos fazer isso. E, para isso, nós temos que fazer essa requalificação, essa revitalização. Deixar a cidade mais atraente. Não é querer mudar a cultura. É simplesmente entregar novamente ao cidadão o espaço que é dele. Perfeito. E quando nós falamos em centro de cidade, nós temos que fazer a mesma coisa em bairros. Nós temos bairros hoje quase que autossuficientes, como o bairro Canudos, como o bairro Santo Afonso. A gente precisa também entregar a estes bairros espaços qualificados. E nos outros bairros também. Todos os bairros precisam ter o seu espaço de convívio, para que o cidadão se sinta à vontade de usufruir. Isso faz com que a autoestima melhore. Mas, em primeiro lugar, precisa ter emprego e renda, porque senão o cidadão passa por um problema muito sério. Quando nós não temos renda, aí nós temos um problema sério na comunidade. Na última segunda-feira, a gente, nesses preparativos para o pleito, né, a gente conversou numa bancada aqui com o Fichinha, o Mauri Nunes, que é do teu partido, né, participou ativamente da campanha, e o Fink, com o Zé Renato, também nosso jornalista aqui da casa, sobre a geração de emprego e renda. O momento não convida o empresário para investimentos.
O empresário está muito doído de tanto custo que existe. O custo social ele é muito alto, não só para o governo, para a empresa principalmente, tu sabes muito bem disso. É muito difícil de fazer o empresário investir. Qual é o tipo de sensibilização? Tu acha que, por exemplo, uma política que favoreça mais os espaços ou mesmo incentivos fiscais, esse tipo de coisa ainda pode funcionar? Eu vejo que depende da empresa, a necessidade é diferente. Eu acho que, em primeiro lugar, tenho certeza. Em primeiro lugar, nós temos que criar em Novo Hamburgo um ambiente favorável para o empreendedor, que é o que não acontece. Perfeito. Nós precisamos que o empreendedor saiba que, se ele chegar junto à prefeitura para tirar suas dúvidas quanto ao que for preciso, meio ambiente, qual for a questão, ele tenha a resposta. Que ele não tenha que ir várias vezes sem ter resposta. Nós precisamos ter celeridade nas decisões. E isso tudo não aconteceu nos últimos anos na cidade de Novo Hamburgo. Aumento de impostos de uma hora para outra, nós tivemos aí um ISSQN de 2% para 3%. Isso faz com que o empresariado não queira ficar. Se tu não tem um ambiente confiável, ele não quer ficar na cidade. Ele vai procurar uma outra cidade onde ele encontra esse ambiente confiável. É possível rever esse ISSQN? Sim, é possível. É possível rever. Nós precisamos ter medidas eficientes para tornar Novo Hamburgo atraente ao empreendedor, gerando empregos. Mas também nós temos que ter todos os cuidados dentro da legislação, do que é possível fazer. Mas eu digo que, criando um ambiente confiável e trazendo empresas também de fora, ambiente confiável para que as empresas venham e também para que os empreendedores daqui fiquem. Nós temos que ter esse diálogo. Eles têm que se sentir necessários para a cidade de Novo Hamburgo. Mas tudo isso, volto a dizer, respeitando a legislação. Mas precisamos celeridade. E quando eu digo buscar empresas de fora, nós vamos ter um esforço muito grande para isso, porque nós temos vários prédios aí ociosos que não estão ocupados. Nós precisamos resolver os problemas judiciais que eles têm. Nós precisamos ver o que está acontecendo, por que esse polo tecnológico junto ao Liberato não saiu, tem a ver com o BID. Então, tudo isso nós vamos agora fazer um mapeamento nesse momento de transição, período de transição de governo, para que a gente já entre em janeiro com decisões tomadas necessárias para a cidade de Novo Hamburgo. Quero saber como é uma mulher prefeita de Novo Hamburgo, quero saber quais são os desafios, como é que tu espera, o que tu espera encontrar quando tu chegar e sentar lá na cadeira, como é que vai ser a relação com a Câmara de Vereadores, teu secretariado, isso logo depois do nosso intervalo, hoje numa conversa de peso com a nossa prefeita eleita, Fátima Dalt.